Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do nosso curso de Odontologia Integrativa, onde nós vamos abordar as práticas ortomoleculares. Nós vamos falar nesse curso, nessas três aulas, sobre como você pode implementar no seu dia a dia, na sua prática clínica, essas práticas ortomoleculares que vão te ajudar a ter melhores resultados dentro dos seus procedimentos de ROF e dentro também dos seus procedimentos de odontologia clássica. De repente você não trabalha com ROF, mas talvez você trabalhe com periodontia, com implantodontia, enfim. Independente da área que você trabalhe, independente da área que você atue, eu tenho certeza que essas aulas vão te ajudar a compreender melhor o ponto aonde está o seu paciente para poder ajudá-lo a chegar à sua melhor versão. Eu gostaria desde já de agradecer por você estar aqui conosco e vamos lá, sem mais delongas, essa vai ser a nossa primeira aula de três. Nós faremos três aulas e eu avisei a todo mundo para que trouxesse aí caderno, papel, caneta ou alguma forma que você pudesse anotar, porque o meu intuito aqui não é ficar contando história para você, não é ficar fazendo pitch de vendas para você, para te vender um curso no final, não. O meu intuito aqui é a gente compartilhar conhecimento. Então vamos lá para a aula, né? Deixa eu me apresentar para você que talvez ainda não me conheça. Meu nome é Roberto Moza, eu sou nutricionista, atuo dentro das quatro linhas da prática ortomolecular. Eu sou pós-graduado por um dos maiores institutos de endocrinologia do Brasil, que é o Instituto de Endocrinologia da Santa Casa da Misericórdia do Estado do Rio de Janeiro, onde posteriormente, depois que eu terminei a minha pós-graduação, eu fui convidado a ser professor da turma de especialização médica em endocrinologia. Eu fui para Santa Casa, na verdade, eu ainda era acadêmico, aluno do curso de nutrição, né? E lá onde eu conheci a professora Neuzir Trindade Reis, um dos maiores nomes da nutrição clínica e da gastroenterologia do Brasil, milhares e milhares de artigos e muitos livros publicados, uma das maiores editoras aí da área médica. E eu comecei a estagiar na época com a professora Neuzir, depois fiz a prova para fazer a pós-graduação e logo então, depois fui convidado por ela a ser seu assistente na Santa Casa, por onde eu fiquei até 2016. Também atuei, né, e atuo até hoje como professor em diversos cursos, não mais de graduação, mas atualmente somente de pós-graduação, né, entre algumas instituições aí das mais conhecidas pelo Brasil inteiro. Sou cirurgião dentista, né, atuo na área de cirurgia orofacial, na área de ROF, na área de clínica geral também. Sou membro fundador, sócio fundador da CIROF e sou escritor e palestrante. O mais recente trabalho que eu tive o prazer de escrever foi o capítulo sobre exames laboratoriais desse livro, que está aí no prelo, está para venda, né? Lançado pela editora Napoleão, uma das principais editoras do ramo da ROF, da harmonização orofacial, e esse livro ele foi um compilado de diversos autores, né? Eu tive o prazer de estar aí ao lado de autores como Alex de Souza, Gisele Dónola, enfim, Roberto Puertas, vários grandes nomes da ROF que escreveram esse livro. E eu escrevi o capítulo de exames laboratoriais. É um livro muito bom que trata das complicações na estética, não só na estética facial, mas também na estética corporal e atrelado aí ao uso da ultrassonografia, que é uma crescente dentro da área da ROF. Gostaria desde já de pedir a você para me seguir nas redes sociais, se você ainda não me segue no Instagram e no Facebook, ok? Mas isso é o menos importante, eu prometi que eu não ia ficar aqui fazendo propaganda e nada de aula. Então vamos embora para a aula, pessoal, que é o que interessa. Vamos lá. Começando então a nossa aula, eu quero que você preste muito bem atenção nessa imagem. Olhe para essa imagem. Você tem aí nessa imagem, imagine você sendo essa pessoa que está pulando de um ponto a outro. Nesse ponto onde você está fazendo os procedimentos do seu paciente. Você está querendo alcançar ótimos resultados. Então, se você trabalha com ROF, você trabalha com rejuvenescimento facial, você está fazendo, por exemplo, uma bioestimulação de colágeno, né? Você está nesse ponto onde você faz a bioestimulação de colágeno e você está querendo alcançar um bom resultado. O que seria um bom resultado? Ótima ativação dos fibroblastos, o colágeno sendo produzido pelo organismo do paciente através de um produto que nós conhecemos como bioestimulação, correto? Então, desse ponto do procedimento aos resultados extraordinários,
e a ter menos intercorrências também nesses casos, porque isso também é importante, nós prevermos as possibilidades das intercorrências, e a partir do momento que nós prevemos essas possibilidades, nós estamos mais aptos a evitá-las. Para eu chegar, para eu conseguir alcançar esse ponto, eu preciso de uma ponte. É muito arriscado eu fazer procedimentos e esperar resultados extraordinários e ter menos intercorrências se eu não tiver uma ponte. Se eu tentar escalar, se eu tentar pular isso, é muito mais fácil de eu, de repente, cair aqui, olha, nesse limbo. Então, de repente, eu consegui até chegar num determinado patamar de excelência dentro da área, né, dentro da minha profissão, seja na parte clínica, na implantodontia, com boa osteointegração, com implantes maravilhosos, na periodontia, tendo bons resultados, ou na ROF, uma boa bioestimulação de colágeno, um bom rejuvenescimento facial, mas talvez eu não consiga mais me manter nesse patamar, porque tem muito profissional fazendo, tem muita gente boa chegando, e eu preciso de algum diferencial para que eu consiga, então, passar dos procedimentos para resultados extraordinários e menos intercorrências de uma forma segura, sem que eu caia aqui no limbo e fique aqui, ó, onde eu estou mostrando com a setinha, perdido no meio de muita gente. Essa ponte, pessoal, é o conhecimento sistêmico. Então, anotem isso, ok? Anotem aí. O conhecimento sistêmico. Quando eu tenho um conhecimento que vai além de um planejamento. Vamos falar, por exemplo, de um tratamento periodontal de suporte. Aí o paciente chega lá com uma periodontite, a gente trata. Quando eu tenho conhecimento além do processo ou além do procedimento para resolver aquela situação aguda, quando eu tenho o conhecimento da fisiologia, quando eu tenho o conhecimento da fisiopatologia, pessoal dando boa noite, boa noite. O slide não está passando? Espera aí. Vamos lá, gente, é ao vivo, é assim mesmo, tá? Passou agora? Falem aí para mim se passou. Vamos lá, vamos voltar aqui. Vamos lá, vamos sair aqui. Mas está em modo apresentação. Vamos compartilhar de novo. Passou agora? Vou passar um aqui para a gente ver. Está passando? Respondam aí para mim, por favor. Marília diz que para ela não está passando. Espera aí, vamos ver aqui, pessoal. Vamos voltar. Se o slide não passar, a gente vai ter que arrumar uma outra forma. Espera aí. Hum. Tentei mudar a forma aqui. Vamos ver. Passou agora? Primeiro slide. Vamos lá, ver se vai passar. Passou? Isso é assim mesmo. Tecnologia às vezes dá problema. Passou? Ótimo. Vamos lá. Ok, beleza. Então vamos lá. Eu estava nesse slide aqui, tá? Eu estava dizendo que para a gente ter, acompanha aqui comigo na setinha, para a gente conseguir alcançar
procedimentos com resultados extraordinários e menos intercorrências, é preciso ter uma ponte. Essa ponte é o conhecimento sistêmico. A partir do momento que eu tenho conhecimento de fisiologia, de fisiopatologia, de farmacologia, a partir do momento que eu entendo que o meu paciente basal, ele tem uma diferença do meu paciente diabético ou hipertenso, o meu paciente que é um diabético hipertenso, que faz uso da medicação A e B, tem um resultado diferente do diabético hipertenso, que faz uso das medicações C e D, eu começo a entender por que é que resultados diferentes são produzidos nos mesmos pacientes, às vezes. A gente ouve muito falar assim, às vezes tem resultados diferentes sendo produzidos em pacientes diferentes, mas usando a mesma técnica, usando o mesmo volume, usando o mesmo produto. Por quê? Porque cada paciente é um terreno biológico. Só que nós podemos ter resultados diferentes no mesmo paciente. Se eu faço um procedimento num paciente com 25 anos, depois aos 30 anos, ou de repente aos 30 anos e de repente aos 31, nesse um ano eu posso ter tido uma diferença de fisiopatologia. E para isso eu preciso entender fisiologia. Como é que a gente reconhece nota falsa de dólar? Sabendo todos os pormenores da nota original. Então, para eu entender fisiopatologia, eu preciso entender fisiologia. Ficou claro, pessoal? Então, ó, para eu conseguir ter resultados extraordinários e menos intercorrências nos meus procedimentos, eu preciso dessa ponte. E é justamente essa ponte que eu estou trazendo para vocês. O que a gente chama de odontologia integrativa. Às vezes tem muita, mas muita falácia em torno disso, né? As pessoas falam muito pré-julgamento, falam muito sobre isso. Mas, na verdade, eu sou o primeiro a ser contra uma prática misturativa. O que é uma prática misturativa? Ora, eu sei fazer botox, preenchedores, eu sei fazer fios, eu sei prescrever nutracêuticos, eu sei prescrever, aplicar no paciente, fazer soroterapia, eu sei fazer um monte de coisa e eu empurro isso tudo no paciente sem saber qual é a real necessidade dele. Isso é uma odontologia, uma prática misturativa. Isso eu sou totalmente contra. Agora, o que é uma prática integrativa? A prática integrativa, ela é obrigatoriedade de todo profissional de saúde. Nós, cirurgiões dentistas, somos primeiramente profissionais de saúde. Como eu falei, o resultado vai ser diferente de acordo com a fisiologia do meu paciente. Para isso, eu preciso entender. Eu preciso ter lido Guyton, eu preciso ter lido Andrade, eu preciso ter lido principalmente fisiologia, fisiopatologia e farmaco, ok? Passando então os slides, vão me dando feedback aí, você que está ao vivo aqui comigo. Só que aí eu vou falar um monte de coisas para vocês, e aí vocês vão perguntar assim, mas Roberto, olha só, tem muita coisa, tem muita gente que fala que isso não existe, que a integrativa é uma mentira, que a ortomolecular é uma invenção fajuta, que isso não funciona, né? Então, como é que você vai trazer isso para a gente? Por que é que a gente deve confiar naquilo que você está falando, né? Quais são as referências que você vai trazer para a gente aqui? Então, aí eu trago aqui para vocês. Olha, tem gente boa e gente ruim em todos os lugares, não é verdade? Tem gente que age de má fé e vai na onda daquilo que está dando certo, e tem gente que leva o estudo a sério. Então, as referências que eu trago para vocês não são essas referências que estão na tela, das vozes da minha cabeça. Olha as referências bibliográficas que estão aí, ó. Cabeça, vozes da minha, ou seja, vozes da minha cabeça. De qual trabalho? Narrativas delirantes de uma mente perturbada. São Paulo, editora Surto, Paranoia, Esquizofrenia, Delírio 2019. Não, não é isso. Eu vou trazer para vocês aqui, tudo que eu falar para vocês está escrito em algum lugar. Ah, Roberto, mas isso é muito amplo. Está escrito em algum lugar, pode estar escrito em algum caderninho seu, tudo bem. Então, nós vamos trazer aqui, olha, as nossas referências. Eu já gostaria de abrir essa aula trazendo as nossas referências. Então, vou dar para vocês aqui, tudo que nós vamos falar aqui, ele está nesses trabalhos. Olha, Clínica Ortomolecular são livros também que eu recomendo que você tenha, que você leia, ok? Do professor Efraim Ozelwer. Nutrição Clínica e Interações, da professora Neuzir Trindade Reis. Esse livro é muito interessante porque ele trata de como os fármacos, de como os medicamentos, principalmente os medicamentos de uso contínuo, eles vão interferir
no estado nutricional do paciente e também de que forma os nutracêuticos, que às vezes as pessoas acham que é tão simples, né? Fazer uma prescrição de nutracêutico. Ah, prescreve aí uma niacinamida, prescreve um piridoxal-fosfato, prescreve para o paciente aí um, um nutracêutico com ômega 3, prescreve aí, porque é natural, não vai fazer mal, não. Esse livro verde que está aqui na capa, ele mostra que os nutracêuticos, eles podem sim, pessoal, fazer mal para o paciente se ele for mal prescrito. O curso de nutracêuticos, ele é a cereja do bolo para você melhorar a fisiologia e você começar a trabalhar na base, na raiz do problema. Eu posso falar isso com propriedade, porque além de cirurgião dentista, eu tenho uma formação em nutrição. Eu sou nutricionista. E dentro do meu campo de estudo, como eu falei com vocês no início, eu fiz a minha pós-graduação dentro dos maiores institutos de endocrinologia do Brasil. E minha área de estudo sempre foi área endocrinológica, né? E onde eu dava aula lá para o pessoal, para os médicos que estavam se especializando em medicina, em endocrinologia, sobre os nutracêuticos. Então, eu sempre estudei muito sobre essa área de endocrinologia, de hormônios, da ação nutracêutica no sistema hormonal. Então, eu posso falar com vocês com propriedade, como nutricionista, que nutracêutico ele pode ser tanto benéfico quanto maléfico para o paciente. Isso vai depender da forma que nós vamos prescrever. Ora, se eu pego um paciente, já saio tacando a caneta e fazendo panfletagem, o que é panfletagem? A gente atende 10, 20 pacientes num dia e para os 10 pacientes que eu atendi, eu dou a mesma receita. E você está panfletando, né? As pessoas que ficam aí no calçadão da cidade panfletando. Nada contra uma profissão digníssima, mas há de se convir que não é necessário fazer um curso superior para exercer essa profissão, né? Nós temos uma responsabilidade com a vida daquela pessoa. Quando você prescreve, por exemplo, uma piridoxina, vamos usar esse exemplo, para um paciente que faz uso de algum anticonvulsivante, ele pode voltar a ter convulsão. Olha o quanto isso é sério. O quanto uma simples, entre aspas, a vitamina do complexo B pode prejudicar o paciente. Então, eu recomendo muito esse livro. Um outro livro que nós utilizamos também nas nossas aulas é também da professora Neuzi, né? Interpretação de exames laboratoriais aplicados à nutrição clínica, mas a gente abrange aqui também para todas as áreas da nutrição. E eu faço questão de colocar isso tudo para vocês aqui, para vocês verem que realmente, pessoal, nós temos base científica no que estamos falando. Biodisponibilidade de nutrientes. Olha, para você prescrever nutracêutico, você precisa entender esse conceito. O que eu mais vejo, isso aí tudo, pessoal, você já pode ir anotando. Isso tudo já é aula, né? Eu estou falando aqui das referências, mas já estou dando aqui os spoilers de tudo que a gente vai ver hoje, na sexta-feira e na próxima segunda-feira. São 3 aulas ao vivo aqui, ok? E talvez nós façamos uma aula na terça. Vai depender aí de alguns fatores. Mas hoje, sexta-feira e segunda-feira, está super certa a nossa aula. Quando a gente vai prescrever nutrientes, a gente precisa entender esse conceito. Olha, biodisponibilidade. Que conceito é esse de biodisponibilidade? O que é biodisponibilidade? É a forma como o organismo do paciente vai entender esse nutracêutico, vai absorver, vai digerir, vai reter ou vai excretar. Então, esse conceito é muito importante porque às vezes a gente vê, como eu falei na nossa live, na última segunda-feira passada, às vezes a gente vê prescrições de vitaminas hidrossolúveis junto com lipossolúveis e uma salada danada, que quando junta aquilo tudo, eu costumo dizer que só vai fazer 2 coisas. A primeira é forçar o rim do teu paciente, que ele vai precisar trabalhar mais para filtrar aquilo tudo, e vai fazer um xixi caro, porque vai sair tudo pela urina, literalmente. Então, o ideal é que o nutracêutico entre e ele faça a retenção, o organismo faça a retenção, ele fique retido no organismo para cumprir as funções fisiológicas. Então, esse livro é uma das nossas referências. Um livro também, porque a gente não tem como falar de nutracêuticos. E por que eu estou falando tanto em nutracêuticos? Ah, Roberto, porque você é nutricionista. Não só isso. É porque a base da ortomolecular é a nutrição, fisiologia e bioquímica. Se a gente entender fisiologia, bioquímica e nutrição, as outras coisas vão ficar mais fáceis. Entender o exame, saber ler o exame,
fazer a prescrição do nutracêutico. Então, não tem como falar de nutracêutico sem falar de nutrição. Então, esses livros que eu estou colocando aqui são as referências de tudo que a gente vai falar nesses dias. E esse livro também, do Dan Weisberg, quando a gente fala aí de nutrição enteral e parenteral. As pessoas falam, mas o que chamam de soroterapia é invenção, é modismo, não serve de nada. Gente, existe um livro, há anos e anos publicado, do professor Dan Weisberg, que chama-se Nutrição Oral, que pode ser com a comidinha lá, ou pode ser com o nutracêutico, enteral, né, quando a gente tem uma GTT, e parenteral. Eu posso nutrir o meu paciente através da via parenteral. Então, isso não é que apareceu agora. Nós, nutricionistas, já temos esse conhecimento há muitos anos. Isso aí vem de anos e anos, principalmente dentro dos hospitais. E hoje a gente traz isso para dentro do ambulatório, dentro da prática clínica, claro, que com outros objetivos, ou melhor, não outros objetivos, que o objetivo é o mesmo, é nutrir o paciente, mas com outra perspectiva, sob outro olhar. Quando a gente faz isso no hospital, às vezes é porque o paciente está impossibilitado de ter uma nutrição oral ou enteral. Hoje em dia, em nível ambulatorial, não. Às vezes, muitas vezes, se complementa a nutrição parenteral com a nutrição oral. Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Você que está comigo ao vivo aqui, alguma dúvida? Muito bem. Se tiverem, pode escrever aí no chat ou abrir o microfone e falar, fiquem à vontade. Muito bem. Pessoal, o grande desafio é nós fazermos isso aí. Eu até coloquei isso nos stories hoje, essa imagem, essa mesma imagem que eu utilizo nas minhas aulas de especialização, nos meus cursos, eu estou utilizando para vocês. O grande desafio é nós montarmos esse quebra-cabeça. Todo paciente que senta na nossa frente, nós vamos considerar como esse quebra-cabeça, que eu preciso montar, que eu preciso entender, que eu preciso compreender como é que eu vou montar todo esse esquema. É um processo de investigação e é muito gostoso, pessoal, fazer isso. Eu sei que você que está aqui comigo, você deve estar pensando, poxa, como às vezes eu vou dar aula em especialização, as pessoas falam, o conteúdo é lindo, é maravilhoso, mas para um dia só é muita coisa, ou 2 dias. Realmente é. A gente precisa de longas e longas aulas e é por isso que eu me predispus a compartilhar esse conhecimento com você. Porque não é só formar o quebra-cabeça do paciente, a gente precisa primeiro formar o quebra-cabeça dentro da nossa própria mente. Porque às vezes nós temos informações, por exemplo, fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, mas isso às vezes está solto. Então eu preciso juntar todos esses conhecimentos e aplicar para a pessoa certa, no momento certo. Ainda tem os nutracêuticos, que às vezes eu vejo o afã da prescrição de nutracêutico, porque o nutracêutico, as pessoas perguntam para mim, hoje, Roberto, você como nutricionista é contra os nutracêuticos? Não, eu sou contra a prescrição indiscriminada de qualquer substância, né? Seja ela antibiótico terapia, anti-inflamatório, ou um analgésico que seja o mesmo de nutracêuticos. Então, o meu objetivo com você aqui é te ajudar a montar esse quebra-cabeça do seu paciente e nós vamos fazer exercício prático, ok? Eu vou colocar lá no nosso grupo, se você não está no nosso grupo no WhatsApp, eu creio que todos que estão aqui ao vivo já estão no grupo, mas se você está assistindo essa aula depois e não está no grupo do WhatsApp, é só você me mandar um direct, né? Me manda lá um direct assim, escrito grupo, eu vou te incluir no grupo do WhatsApp e a gente vai fazer uma discussão. Quem assistiu a live na última segunda-feira viu que eu fiz ali uma prescrição para uma paciente fictícia, né, pensando em todas as respostas. Mas dessa vez a gente vai fazer diferente, vocês vão trazer os casos de vocês, talvez na terça-feira, para que nós possamos estudar juntos. Então, esse é o meu objetivo, que nós saiamos daqui com esse quebra-cabeça montado, ou pelo menos com uma ideia de como montar esse quebra-cabeça. Então, vamos para os nossos conceitos iniciais. Os conceitos iniciais é que a saúde verdadeira, e quando a gente fala de estética e de Hoff também, eu sempre uso a verdadeira beleza, ela vem de dentro para fora. O paciente comprometido do ponto de vista sistêmico. Professora Maria Inês colocou aqui, boa noite, você é fera. Obrigado, professora. Grande prazer ter a senhora aqui conosco, viu? Então,
eu sempre falo, a verdadeira saúde, ela vem de dentro para fora. Um paciente comprometido do ponto de vista sistêmico, você pode fazer qualquer coisa que você vai maquiar. Aliás, é muito mais justo com o paciente ele utilizar uma maquiagem. Maquiagem mesmo, dessas maquiagens comuns. Pegar uma maquiadora e fazer e depois ir lá lavar o rosto e tirar. É muito mais justo do que fazer procedimentos de Hoff, por exemplo, nesse paciente, porque não vão ser efetivos, porque ele está comprometido do ponto de vista sistêmico. Eu tenho uma imagem que provavelmente vai estar aqui, se não tiver depois eu vou buscar, porque eu vou montando as aulas e atualizando, né, de uma pessoa muito bonita, né, uma mulher muito bonita, famosa, que em um momento de doença, de dor, foi tirada uma foto dela no hospital e você não reconhece, porque ali ela estava no seu momento de dor. Ela estava, do ponto de vista sistêmico, comprometida. Ela estava, do ponto de vista biológico, comprometida. Ela não estava mais na sua fisiologia, ela estava na sua fisiopatologia. Então, nós precisamos pensar que a saúde e a beleza, claro que o conceito de beleza é diverso, né? Vamos celebrar aí e elevar cada vez mais a diversidade da beleza. Estou falando o conceito da melhor versão do próprio paciente. Esse conceito de alcançar a sua melhor versão, ele vem de dentro para fora. Não adianta a gente querer tratar o paciente de fora para dentro. Um outro conceito que eu quero trazer para vocês é esse aqui, olha. Sem nutrição, sem saúde. As nossas células, elas são nutridas pelos nutrientes, nutrientes e água. Claro que tem os hormônios, enfim, mas nutrientes, proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas, minerais. Sem eu ter essa nutrição, sem o meu paciente estar nutrido, esse paciente não tem saúde. Se esse paciente não tiver saúde, esse paciente não vai ter uma boa estética ou resultados de excelência em qualquer que seja o meu procedimento. Se eu tiver um paciente, por exemplo, diabético, descompensado ou com uma alta glicação, a gente vai ver isso tudo ao longo do nosso curso. Eu espero que você esteja comigo nessas 3 aulas, hoje, na sexta-feira e na próxima segunda-feira. Sim, paciente menopausado já complica tudo, porque aí você vai ter uma série, a professora Marinês comentou aqui, né? Porque você vai ter uma série de alterações aí fisiológicas, hormonais, e esse paciente vai começar a ter um desequilíbrio. E hormônio é igual jogo de xadrez. Quando você mexe numa peça, automaticamente todas vão se mover. Então não adianta pensar, por exemplo, que uma alteração em progesterona, uma alteração em testosterona, não vai causar uma alteração, por exemplo, em PTH e calcitonina, que vai mexer com o metabolismo ósseo. E aí, quando a gente fala de implantodontia, já vamos saindo da ROF, já vamos para implanto. Eu tenho que ter a ideia de que esse paciente que vai fazer implante, essa paciente menopausada, ela está com alteração em progesterona, em estradiol, ela está com alteração em testosterona, ela está com alteração em PTH, ela está com alteração em calcitonina, ela está com alteração em cortisol, ela está com alteração em insulina, olha quanta coisa. E aí, como é que eu quero ter uma boa osteointegração ou ainda um bom processo de cicatrização, um bom processo cicatricial, se esse paciente está todo fisiologicamente desequilibrado? Isso não vai acontecer. Então, olha, sem nutrição, sem saúde, sem resultados de excelência no meu procedimento. Tá bom, pessoal? Esses aí são os nossos conceitos iniciais dessas aulas. Bom, e aí a gente fala sobre odontologia integrativa, né? Muita gente vem falando sobre isso, né? Desde alguns anos atrás, lá em 2017, 2018, começou um grande boom sobre a odontologia integrativa. E aí eles sempre colocam isso, é uma nova odontologia, né? Uma nova odontologia, isso está surgindo, isso é importante. E aí eu questiono, eu venho na contramão disso tudo questionando, será que é uma nova odontologia realmente? Vamos pensar um pouquinho, né? E aí eu gosto muito de usar essa frase do Heródoto, que ele diz o seguinte, olha, pensar o passado para compreender o presente e idealizar o futuro. Eu preciso saber, dentro da minha área de atuação, pensar, ou seja,
colocar a minha mente para trabalhar e estudar o que aconteceu no passado, porque só assim eu compreendo o que está acontecendo no tempo presente e eu posso, então, idealizar um bom futuro. Isso serve para o procedimento. Quando eu vou atender um paciente, aquele paciente que está na minha frente, aquele ser humano, ele tem todo um histórico, ele tem toda uma história pregressa de doenças, de histórico familiar. E aí, quando eu vou buscar isso lá no fundo, eu consigo compreender aquele momento dele e idealizar o futuro. Ou seja, eu consigo prever, não como uma bola de cristal, nada disso. Prever do ponto de vista científico, fisiológico, biológico, como aquele meu procedimento vai se desenrolar. Então, vamos pensar um pouquinho, né, em como é que isso chegou até aqui. Então, sobre a ortomolecular. A ortomolecular ela tem início em 1968, dentro da medicina, a primeira vez que esse termo é cunhado, né, por Linus Pauling, que ganhou o prêmio, né, Nobel de Química e escreveu pela primeira vez aí esse termo em um artigo em uma revista. Só que, curiosamente, esse termo, ele significa, e a gente pode fazer uma analogia com o homem vitruviano de Da Vinci, né? Significa equilíbrio, harmonia e perfeição das proporções. Ou seja, quando eu olho para o paciente do ponto de vista ortomolecular, integrativo, é isso que eu quero buscar. Um equilíbrio na fisiologia do paciente, a harmonia, não só facial, mas a harmonia fisiológica, e perfeição das proporções, não só das proporções faciais, mas das proporções de vitaminas, das proporções de minerais, das proporções hormonais, das proporções de água, das proporções até das medicações de uso contínuo que o meu paciente faz, porque eu não vou chegar e falar, olha só, você é hipertenso? Não, para de tomar aí o inibidor da enzima conversora de angiotensina. Não, eu vou precisar, já que esse paciente faz uso desse medicamento, entender qual é a farmacocinética, qual é a farmacodinâmica desse medicamento, para poder incluir isso dentro do planejamento do procedimento que eu vou fazer. Ok? Muito bem, chegando no Brasil, a ortomolecular ela é então difundida e um dos seus principais propagadores é o Efraim Ozelwer. Ok? E aí, pessoal, curiosamente, nós temos a ortomolecular na odontologia, que ela vai datar de 1939. Ou seja, quando Linus Pauling cunha esse termo ortomolecular em 68, o conceito em si, né, já tinha sido anterior feito por um dentista. Então, a ortomolecular ela é mais antiga, o conceito em si, dentro da odontologia, do que da própria medicina. Porque Price, né, ele viajou pelo mundo inteiro, né, ou por grande parte do mundo, e ele começou a estudar a relação entre a alimentação e a saúde bucal e a saúde sistêmica dos seus pacientes. Então, ele era um dentista que não se preocupava só com a saúde bucal dos pacientes, mas sim com a saúde sistêmica dos seus pacientes. Aí, então, ele escreve um livro e eu vou trazer isso tudo para vocês aqui, esses conceitos, né, que nós tivemos na ortomolecular a partir de então. Esse é o livro, né? Nutrição e Degeneração. E eu quero encerrar essa aula, pessoal, né, caminhando aí para o final, deixando essa frase do Isaac Newton. Se eu vi mais longe, fui por estar sobre ombros de gigantes. Então, nós estamos num momento da odontologia visionário. Nós estamos enxergando na frente, porque nós estamos sentados nos ombros desses homens que viram há anos atrás, Price, por exemplo, em 39, que o processo fisiológico, o processo nutricional era importantíssimo, de total relevância para o resultado da saúde do meu paciente e, por consequência, do resultado do meu tratamento proposto. Tá bom? Então vamos ficar com essa frase na nossa cabeça. Ok? Essa foi a nossa primeira aula. Eu espero que você tenha anotado bastante coisa. Você que está conosco ao vivo aqui, nós temos o nosso grupo. Qualquer dúvida pode entrar lá e perguntar. Eu vou deixar o grupo aberto. Essa frase é linda, né? Vou deixar o grupo aberto amanhã para que nós possamos trocar ideias e convide também, né,
podem convidar seus alunos, né? Tem muitos professores que estão nos assistindo, podem convidar seus alunos para que nós possamos difundir esse conhecimento. Então, na sexta-feira, nós teremos a nossa segunda aula e nós vamos partir daqui e sempre avante. A você que esteve comigo aqui ao vivo, muito obrigado. Você também que está nos assistindo nessa gravação, muito obrigado. Tenham todos uma excelente noite. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Um grande abraço e até breve.